Um ótimo dia para todos, um dia de vitória, na paz e na graça do amigo fiel Jesus Cristo. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor por esta data abençoada. Estava aqui refletindo e percebi que hoje, exatamente hoje, quarta-feira abençoada, dia 9 de dezembro, é dia do fonoaudiólogo. E eu quero parabenizar os nossos amigos fonoaudiólogos, entre eles o nosso amigo pastor Márcio Cabral, nosso amigo de faculdade. Louvamos e glorificamos o nome do Senhor, né? Eu tive a honra de cursar alguns períodos de fonoaudiologia, louvado seja Deus. E isso me deixa muito feliz, muito realizado. Eu não segui em frente porque Deus tinha outra proposta para a minha vida. Eu me graduei, louvado seja Deus, na área de educação, que também está ligado à fonoaudiologia, louvado seja Deus, mas nós temos os nossos amigos, nosso amigo que se graduou. E a fonoaudiologia, eu quero falar um pouquinho para vocês, né? Ela, louvado seja Deus, a fonoaudiologia, ela estuda, né? O que é a fonoaudiologia? Ela estuda os distúrbios, né, da linguagem e a comunicação humana como um todo. O fonoaudiólogo, a fonoaudióloga, ele cuida, portanto, das pessoas que têm dificuldade de falar, audição, escrita, leitura. E o dia do fonoaudiólogo ele é comemorado exatamente no dia 9 de dezembro, que foi o dia, no ano de 1981, que a profissão ela foi, né, regulamentada. Esse profissional ele é responsável, né, pela promoção da saúde, pela prevenção, avaliação de diagnóstico. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar, por muitas vezes, fazer trabalhos acadêmicos, né, ali na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Praia Vermelha. Eu me lembro muito bem que muitas das vezes eu me deslocava, trabalhava ali no hospital, né? Louvado seja Deus, em um dos maiores hospitais ali do Rio de Janeiro, na Zona Sul. Eu me deslocava para ir fazer trabalhos acadêmicos. Como era gostoso eu ver aquele acompanhamento, né? Aquelas avaliações, os diagnósticos dos alunos, né? Que estavam ali, né, cumprindo carga horária. E uma das funções primordiais é o quê? É a função auditiva. O fonoaudiólogo, ele é responsável, né, também pelo exame de audiometria, aquele exame que mede, né, o grau de audição das pessoas. É até interessante, hoje eu falando sobre promoção de saúde, para quem tem filhos pequenos, e até mesmo você que consegue, muitas das vezes não é percebível, se você tem uma certa dificuldade de ouvir, às vezes não necessariamente isso é uma regra, mas as pessoas que falam alto, é bom avaliar. Eu não tenho muito tempo, eu fiz uma avaliação, às vezes eu me deparo, né, falando um pouco alto, eu tenho que estar controlando o meu tom, o timbre de voz, mas eu louvo ao Senhor que meus exames deram perfeitos. Então é muito bom a questão da motricidade também. E eu quero, né, louvado seja Deus, aproveitar o gancho, né, falando, né, dessa profissão tão bonita. Também o processo, né, do sistema mionofuncional, orofacial, da deglutição, né, são fatores que estão relacionados à fonoaudiologia. Eu quero aproveitar o ensejo também para convidar vocês para falar um pouquinho da palavra lá no livro de Êxodo, capítulo 4. A gente vai conversar um pouquinho a respeito de quando Deus ele concede poderes a Moisés. Por que falar de Moisés? Vocês vão entender daqui a pouco. E aí então, diz o verso primeiro, então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porquanto dirão, o Senhor não te apareceu. Então, ali Deus ele começa a apresentar para Moisés alternativas, e entre essas alternativas a gente
vê ali que Moisés, ele primeiro Deus fala com ele, né? A respeito, né, o que você tem na tua mão? Eu tenho uma vara. E aí Deus fala com Moisés, joga ela ali. E aí quando Moisés lançou aquela vara virou uma cobra. Moisés correu daquela cobra. E aí Deus disse, toca na ponta. E quando Moisés tocou naquela ponta, né? Ali louvado seja o nome do Senhor, ela retornou a ser vara. Daqui a pouco o Senhor disse para Moisés também, Moisés, toca no peito, enfia a tua mão por dentro do peito. Moisés tocou e a mão de Moisés ficou branquinha como a neve, de lepra. Moisés tira a mão. Quando Moisés tirou, ali louvado seja Deus, a mão de Moisés retorna ao normal. E ainda o Senhor ainda fala mais adiante, né? A gente vê aqui no verso 9. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a sua voz, tomarás das águas do rio e derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então Deus deu ali 3, né, sinais para que o povo venha crer que ele, o grande eu sou, enviou Moisés. E aí diz o verso 10, que é o que me chama a atenção, relacionado à fonoaudiologia. Então disse Moisés ao Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de antonte, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E diz o verso 11, e disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo ou surdo, ou o que vê ou cego, não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca, e ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor, verso 14, contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, te alegrará em seu coração. E tu lhe farás e porás as palavras na tua boca, e eu serei com a tua mão e com a tua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E a ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Aqui também entra uma questão muito importante, que é a questão do intérprete de Libras. Não que Moisés fosse mudo, porque a fonoaudiologia também está ligada à questão do mudo, do surdo, mas Moisés era pesado de língua. A gente não pode afirmar 100%, pelo menos eu não tenho autonomia para dizer que a patologia de Moisés era uma gagueira. Há a hipótese que ele poderia ser gago. A gagueira é tratada também pela fonoaudiologia, mas também há respostas que dizem que pode ser pelos anos que ele passou, 40 anos no deserto, que talvez por isso ele tenha tido dificuldade de proclamar, de anunciar a palavra do Senhor àquele povo. Ele tinha perdido o contato com a cultura egípcia. Então, por conta disso, quando você perde contato com a cultura de um determinado lugar, se torna-se um pouco tanto difícil, às vezes, o contato, porque como você vai falar? Mas Arão não, Arão estava ali em contato. Então, Arão se tornou intérprete. Então, a gente também fala um pouco da questão da fonoaudiologia ligado também a Libras. Nós temos hoje, em várias repartições, inclusive quando o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro falou no seu discurso, ali tinha uma pessoa interpretando, e sempre tem intérpretes de Libras, né? Intérpretes que vão ajudar as pessoas que têm dificuldade, que vão fazer somente a leitura labial, pessoas mudas, pessoas surdas que têm dificuldade. Então todo este processo está ligado à fonoaudiologia. Eu quero parabenizar todos os fonoaudiólogos neste dia, né? É uma profissão muito linda,
Eu me lembro que na entrega do meu TCC, da minha monografia, eu falei ali do feedback de Moisés, né? É o som. Moisés, ele falava para uma multidão de muitas mil pessoas, ao ponto do seu sogro, Jetro, mandar Moisés numerar o povo. Então é algo maravilhoso. O som de Moisés falava assim, vibrando-se, porque era muita gente, muitas pessoas para ouvir, né, o profeta ali Moisés, escolhido por Deus, né, ao qual o Senhor falou com ele ali no meio da sarça, né? Então é algo maravilhoso. Então que possamos usufruir do benefício quando se tem num posto de saúde, na unidade de saúde, um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga, aproveite a oportunidade. Eu mesmo já fiz vários tratamentos, amo fazer tratamento com fonoaudiólogos, ajuda na questão da impostação de voz. Como é gostoso trabalhar a fonoaudiologia ligada ao canto. Houve uma ocasião em que nós cantávamos, louvado seja Deus, no coral Vozes do Jordão, louvado seja Deus, coral que eu cantei, coral masculino durante muitos anos, e eu me lembro perfeitamente que o nosso regente, ele ali chama, né, durante um determinado período, uma fonoaudióloga para ajudar. Como era gostoso você exercitar a voz, cantando ali, uma divisão de voz maravilhosa, também com uma profissional de fonoaudiologia. A profissão de fonoaudiologia, lamentavelmente, não temos muitos fonoaudiólogos, é uma profissão que aqui no Brasil, ela é muito forte nos Estados Unidos, em Portugal, em outras nações. Aqui no Brasil, lamentavelmente, embora ela foi regulamentada em 1981, dia 9 de dezembro, ela aqui no Brasil, ela ainda é uma profissão que não tem um êxodo muito grande, como a enfermagem, como a fisioterapia, mas o profissional de fonoaudiologia, ele é valorizado, ele tem o seu valor. Há concursos, né, que abrem, né, na prefeitura, no estado, para esse profissional atuar, principalmente na questão infantil, né, e também com pacientes vítimas de derrame, aneurisma, entre outras patologias que a gente conhece de perto. Hoje eu tenho que dizer para vocês, eu falo uma linguagem bem espontânea. Eu amo a área de saúde, eu sou um profissional de saúde, eu falo isso com muita alegria, né? Esse mês agora eu completo, graças a Deus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, 21 anos de formado na área de saúde, louvado seja Deus, sou um profissional da área de enfermagem e amo a profissão, embora hoje não exerça, porque o Senhor, ele trabalha comigo em multiformas. Isso foi dito para mim quando eu ainda era garoto. O próprio Deus falou comigo através, né, da sua palavra, dos seus servos, e eu louvo e glorifico o nome do Senhor. Estamos aí, irmãos, para fazer a obra de Deus. Por isso eu digo para vocês, eu, diácono Ailton Bernardo, preciso da ajuda de vocês. Se inscrevam lá, eu tenho visto que ainda tem pouca gente. Se inscreve lá no canal, irmãos, porque você vai ser notificado quando as mensagens chegar para vocês. Se inscrevam no nosso canal, curtam lá, comente, publique, encaminhe para outras pessoas. Há tantas pessoas que muitas das vezes gastam o tempo usando as redes sociais para coisas indevidas. Use os meios sociais como o WhatsApp, se é que é permitido, louvado seja Deus. Aqui no Brasil nós temos essa liberdade democrática. Use os meios sociais para propagar o reino, para anunciar as boas novas de salvação. Você fazendo isso, você vai estar ajudando a propagação, a disseminação, a levar a mensagem. Né? Tem um hino maravilhoso que diz assim, ó: espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubiloso havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, meses abundantes havemos de trazer. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te conceda uma quarta-feira de vitória e de bênção. E não esqueça, lembre-se,
Leve o Evangelho à frente, porque Deus trará e fará maravilhas na sua vida.